Na paz afinal. Boa noite. Boa noite, Maria. Tudo certo? Boa noite, eu achei que tava ligado, mas não tava. Ah, tá certo, tá certo. Seja bem-vinda. Eu tava passando pro lado pra ver se tinha mais alguém na aula e não tinha. Então, vamos iniciar agora, né? Vamos dar um minutinho pro pessoal chegar. Tá. Disse lá que eu corrigi lá, coloquei a nota. Vivi, eu acabei de entrar no Unimestre pela FCAP. 8. Ótimo, ótimo. Muito bom. Ficou no spam, ficou lá naquela parte do vírus e eu não vi. No lixo, né? Ficou no lixo lá do e-mail. Por que foi parar lá? É questão de antivírus mesmo, né? Boa noite, boa noite. Boa noite. É questão de antivírus mesmo do próprio Hotmail, Maria. Às vezes acontece. E aí naquele dia a gente conversou e depois tu não confirmou para mim. Tu não disse, mandei. Vamos supor, se tivesse dito, eu teria ido lá, olhado, daí eu teria ido lá na lixeira e olhado se estava lá, entendeu? Mas daí... A Serena que me falou. A Serena falou assim, a nossa nota lá tá 0. Eu disse, mas eu mandei a prova. Não, aí é só falar, né? Como tu falasse hoje. E tá na mão, né? Daí eu fui lá, já corrigi. Que depois eu ia Aí ver. a Serena, então a gente tirou 0, eu disse, então ele não viu, a gente não tem como ter tirado 0. Não. Para tirar 0, nossa, aí, meu Deus, né? Não tem que ter feito nada, né? E eu falei assim, não, 0 não pode, pelo menos um 3, um 4 para equilibrar. Não, tá. Deu tudo certo, ainda bem, né? Graças a Deus. Amém. Ainda bem. É. Sandra entrou. Não, vai dar tudo certo. No final dá tudo certo, né? Agora o importante é a gente fechar essa parte da matéria, que na verdade, é uma continuação do VPL, né? Que é o fluxo de caixa. Na verdade, é uma continuação. A gente vai falar um pouquinho agora e eu vou dar as atividades. E depois já vou combinar como é que a gente vai fazer na quinta-feira, né? Que eu já quero dar atividade avaliativa para vocês, mas eu vou dar uns dias para vocês fazerem e me entregar, então até semana que vem, né? Porque para que na outra semana aí vocês possam ter a outra disciplina. E na quinta-feira a gente conversa um pouquinho sobre a próxima disciplina que vocês vão ter, tá bom? Mas hoje vamos Tá, quinta vai ter a aula e vai ser o dia que o professor vai passar a prova para a gente entregar até. Quinta-feira eu vou passar a avaliação, a gente vai olhar a avaliação, né? Eu vou explicar, falar um pouco sobre as questões certinho e depois eu vou deixar vocês trabalharem daí. Aí eu fico ali
sobre aviso, né? Para se tiver necessidade e tal. Mas daí é vocês trabalharem em cima daquilo que a gente já viu, a gente já desenvolveu, tá? Não é nada diferente disso que a gente está fazendo agora aqui, tá certo? Então a gente vai começar. Tem alguns alunos hoje que vão faltar. O Claudio Honor me falou que ia faltar hoje e tal. Então depois ele pega a gravação da aula, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fluxo de caixa. Sobre a aula passada eu passei aquelas atividades, passei os gabaritos, né? Até alguns alunos me mostrando que fizeram, né? Ó, professor, tá aí, fiz, resolvi, né? A maioria fez aí manuscrito mesmo, fizeram no caderno, resolveram, tá certo? Posso tirar foto? E para aqueles que fizeram, muito legal, porque daí já facilita, tendo o gabarito, já facilita para as atividades de hoje, tá bom? Então, falando um pouquinho do fluxo de caixa, né? Que, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar hoje aí o conceito de fluxo de caixa, né? E as duas formas que a gente vê o fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa por competência, né? E o fluxo de caixa por caixa mesmo. Então, lá no software da empresa, o software de gestão, você consegue configurar, quando eu quero tirar um relatório, eu consigo configurar, eu quero tirar o meu fluxo de caixa, eu quero tirar a minha DRE, eu posso tirar ela por competência ou por caixa, tá certo? Eu prefiro sempre tirar os relatórios por competência, porque eu consigo ver qual foi a realidade de cada mês, né? Porque tem contas que são geradas num mês e pagas no outro, tem contas que são geradas num período e recebidas no outro, tá? O caixa, ele vai te dar a movimentação atual e real, entrada e sair daquela movimentação de caixa mesmo, tá? Mas se tu quiser ver, tirar os relatórios mês a mês, né? Bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, fica melhor você analisar esse relatório por competência. Então, lá no teu software, lá na tua empresa, lá no teu hotel, esse software provavelmente vai ter essa configuração. Você pode tirar o relatório por competência ou você pode tirar ele por caixa, tá bom? Então, fica aí a dica, né? E o fluxo amanhã. de caixa... Oi? Não, que amanhã eu já vou ver. Isso, tu olha no teu sistema lá, que o teu sistema lá, tu tens o plano de contas que tu me mostrou, tu tens, né, ativo, passivo, tens as contas. Então, e com base nesse plano de contas que tu vai alimentar e ele vai te gerar esse relatório, esse fluxo de caixa ou a tua DRE. Então, lá provavelmente vai ter essa configuração para te colocar por competência ou por caixa, tá? Amanhã tu dá uma espiadinha lá. Se tiver alguma dúvida, tu me chama, a gente olha, me manda lá uma imagem lá e a gente olha, tá bom? Então, distinguindo aqui, né, eu coloquei no material de vocês já têm esse material, né? Já estão com esse material aí em mãos. E basicamente é isso que eu falei para vocês aí. Basicamente é isso que a gente conversou agora, tá? Então, para você saber a real realidade de um período, o legal é você tirar por competência. Porque você sabe quais eram as entradas do mês de janeiro e quais eram as saídas que deveriam ter ocorrido do mês de janeiro. Tá bom? Ah, mas eu quero saber como realmente foi o dia a dia. Então, você tira por caixa. Tá certo? Então, aqui tem uma descrição, né? Tem uma descrição do que é. Eu coloquei aqui bem didático para vocês terem aí em mãos. Tá certo? A gente está falando aqui de um fluxo de caixa, né? Em que a gente faz uma atualização. A gente vai fazer o fluxo de caixa usando aquela fórmula da semana passada, usando o VPL, trazendo essas contas ao valor presente. Por quê? Porque toda a movimentação que nós temos, boa parte delas, nós temos que muitas vezes considerar depreciação, considerar taxa de juros, considerar descontos que são feitos, tá? Então, aqui eu trouxe duas tabelas, claro que é um exemplo bem teórico aqui, né? Falando da aquisição de uma máquina e de uma depreciação dessa máquina. Então, tem um fluxo de caixa, né? Tem uma análise dessa máquina com uma depreciação de 10% e com uma depreciação de 20%. Tá? Então, no primeiro exemplo, está na tela de vocês agora aqui, está na página 2.
Então, nós temos aqui uma tabela onde essa tabela traz, né, esse custo da máquina, a depreciação de 10%, né, e esse fluxo, mostrando para nós que essa máquina, depois de 10 anos, ela praticamente não vai ter valor, né? Embora a gente saiba que, vamos supor, um veículo, uma máquina, um computador lá no teu hotel, embora ele tenha uma depreciação contábil, né, e que teoricamente no final dessa depreciação ele não tem mais valor nenhum, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que as coisas continuam tendo um valor, tá certo? Cabe ao gestor analisar essa máquina, esse produto, essa Fiorino, né, esse veículo, e analisar e daqui a pouco ver que esse veículo realmente ele não, se eu mantiver ele na empresa, aí já é questão de custo, né? Muitas vezes esse bem da empresa ele já não compensa mais manter, porque esse bem está muito depreciado e ele começa a dar muita manutenção, começa a dar muita despesa, então muitas vezes vale para a empresa passar para frente, trocar e comprar um item novo, uma máquina nova, um equipamento novo lá para a empresa, tá bom? Então aqui é um fluxo, né? Está mostrando para nós aqui esse processo e aqui do ladinho a depreciação acumulada. Uma máquina que era de 35, com uma depreciação mensal de 10.500, que é 10%, beleza? No final ela zerou, tá certo? Ou se a gente mudar de 10% para 20%, claro que eu dobrei a depreciação, o fluxo cai pela metade. Então, na metade do tempo ela depreciou. Ela chegou ao valor zero, tá bom? Nós temos vários fluxos, né, dentro da empresa. A gente sempre fala do fluxo de caixa, que é lá do meu financeiro, né, que é algo assim sempre mais objetivo, mais fácil até da gente ver. Mas dentro da empresa nós temos vários fluxos, várias movimentações. Então lá na minha empresa eu vou ter os meus fluxos operacionais, tá certo? Vou ter fluxos operacionais, vou ter fluxos de investimento dentro da empresa, e vou ter fluxos de financiamento. Tudo vai passar, no final das contas, pelo meu caixa. Tá vendo aqui que o caixa está no meio da imagem? Né? Porque tudo que vai estar lá na minha parte operacional, ou na minha parte de investimento, ou de financiamento, vai respingar, vai refletir lá no meu caixa. Uma depreciação, uma taxa, um juro que a empresa está pagando. Tá? Todo o movimento, né, de entrada e saída da minha empresa vai estar movimentado, passando lá pelo meu caixa. Tá certo? Então, nada vai fugir do meu caixa, teoricamente falando. Tá certo? Se vazou, se fugiu do caixa, você está tendo desvio, você vai estar tendo falhas, você vai estar tendo problemas na tua empresa. Então, tudo tem que ter um controle fino, né, para não fugir do nosso caixa lá da empresa. Beleza? Muitas vezes a empresa tem problemas com isso. Então, por isso que a gente tem que ter um controle, tem que ter profissional qualificado, né? A gerência ou o proprietário, o dono tem que estar em cima, tem que estar de olho, porque tudo que envolve movimentação financeira requer uma atenção especial, né? Dos donos, proprietários ou acionistas ou do gerente, né? São cargos aí importantes de confiança dentro da empresa. Beleza? Então, a gente vai trabalhar, e a gente já começou a ver lá na semana passada, a questão dos fluxos. Né? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar todas as atividades em cima dos fluxos de caixa. Então, a gente vai utilizar o processo de VPL, a gente vai utilizar aquela fórmula da semana passada, tá certo? Relembrando, né? O Rodrigo não estava no dia da aula, né, Rodrigo? Mas aqui o nosso fluxo está aqui nesse. Não estava e não vi e não assisti a aula ainda. Então eu vou fazer uma recapitulação aqui, Rodrigo. Certo. Que já vai te ajudar nesse sentido, já vai facilitar para ti. Então, obrigado. Fluxo de caixa, né? Esse fluxo aqui é uma reta onde a gente vai montar e vai colocar os valores de entradas e saídas, tá? Então, Rodrigo e pessoal, flecha para baixo sempre é saída de capital. Flechinha para cima é entrada de capital na empresa. Então, você observa aqui, ó, na linha aqui no eixo X ou no horizonte, eu tenho o período.
Tempo zero pode ser no início do processo, tempo zero, no primeiro mês, primeiro dia do primeiro mês do fluxo, né? Então, eu tive um desembolso da empresa de 800, certo? Ao final do primeiro mês, eu tive uma entrada de 500. Ao final do segundo mês, tive uma entrada de 200. No final do terceiro mês, a empresa teve mais um desembolso de 200, certo? Quarto e quinto mês, entradas de 700 e de 200. Então, o que o fluxo mostra? Mostra essa entrada e saída, mostra esse fluxo com os meus fluxos de caixa. Fluxo de caixa 1, fluxo de caixa 2, fluxo de caixa 3. Então, eu tenho as entradas e saídas da minha empresa. Beleza? Então, esse é o primeiro momento, Rodrigo. Entrada e saída, flecha para cima e flecha para baixo. Feito isso, né? Feito isso, esses valores eles têm que ser atualizados. Esses valores, nós temos que usar uma fórmula, tá certo? Com uma taxa que está envolvida, porque para a gente usar esse processo, geralmente vai ter uma taxa envolvida, vai ter uma taxa embutida, e eu vou ter que usar uma fórmula para poder atualizar esses valores para o presente. Então, essa fórmula vai fazer com que a gente traga esse 200 que está aqui lá no quinto mês, quanto é que ele vale hoje? Porque eu quero saber o valor presente desse fluxo. Então, vamos verificar se eu vou fazer um investimento lá num terreno, e depois eu vou receber aluguel por esse terreno, né? Eu trazendo todos esses valores para o presente, eu vou saber se esse investimento ele é interessante ou não. Eu vou saber se o que eu vou receber de fluxos, que eu vou receber de aluguel naquele terreno, por exemplo, se ele vai superar o valor investido no terreno. Ok? Então, eu vou usar uma fórmula que a gente até já tinha visto lá na semana passada, que é essa fórmula do fluxo, né, de caixa. Tá? Então, deixa eu ver se eu tenho a fórmula mais aqui para frente. Então, só para facilitar aqui, só deixa eu sair e entrar no arquivo da semana passada, Rodrigo. Só um minuto aqui, que eu acho que vai ficar melhor para mostrar para o Rodrigo ali. Só deixa eu abrir aqui e copiar, que daí fica melhor. Espera aí. Só deixa eu abrir o arquivo que vai ficar melhor. Que daí, quer ver? Deixa só eu descer. Agora deixa eu mudar aqui. Rodrigo, pessoal, essa é a fórmula da semana passada. Então, se quiser copiar no cantinho essa fórmula, né? Só para relembrar, né, pessoal? Essa fórmula é a fórmula do valor presente. É a fórmula do valor presente. Então, ela vai ser utilizada, né? Então, você verifica que em cima você vai ter na fração o fluxo de caixa, que é o FC, né? Então, se eu tenho 5 entradas, Rodrigo, eu vou ter 5 cálculos nesse molde. Então, eu vou ter, entrou 500 no terceiro mês, eu vou botar o 500 aqui. E embaixo eu vou ter o 1 mais a taxa, que é o I. Essa taxa ela é sempre dividida por 100. Professor, a taxa é 5%. Eu vou usar 0,05. Sempre na fórmula, a taxa, eu tenho que colocá-la já divididinha lá por 100. Beleza? E o N é o tempo. Então, se aquele fluxo foi lá no quinto mês, o N... Esse 1 é uma constante? Esse 1 faz parte da fórmula. Esse faz parte da nossa fórmula, tá? Então, deixa eu botar numa aqui que já tenha a fórmula. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Então, tu vai verificar, teve várias entradas lá. Entrou 500, depois entrou 450, depois entrou... Ali seria 13%. 13%. E o 1 ali seria 1, 2... Tá. Que é o mês. Tá. Primeiro mês, expoente 1. Segundo mês, expoente 2. Oitavo mês, expoente 8. Aí joga ao quadrado, ao cubo e por aí vai. Por aí vai. Então, tu vai ter que respeitar qual é o período, qual é o mês, para te poder elevar na calculadora científica lá, né? Ou pode ser no celular, isso que tem a científica, para que tu eleve ele na quarta, na quinta e assim por diante, tá? Então, na semana passada a gente fez isso
os divisores aqui, ó, o primeiro divisor está aqui em cima. Eu até coloquei para o pessoal que estava com dificuldade e mostrei que o divisor, a gente sempre usa o máximo de casas depois da vírgula. Então, esse 1,13 ao quadrado deu 1,2769, por exemplo. Então, o legal é quanto mais casinhas você usar depois da vírgula do divisor, mais correto vai ficar o teu resultado. Mais próximo da realidade, tá? Então, ela é uma fórmula, Rodrigo, que para mim calcular o VPL, eu vou ter que sempre diminuir o investimento inicial. Então, investi 10 mil para comprar o terreno. E depois eu fui recebendo entradas. Então, observa que a saída de capital está negativa aqui, ó. Sim, joga o que gastou no começo, depois joga as entradas, mais um mês pelos juros e soma tudo para ver se lá no final vai compensar ou não. Isso. Não, bem tranquilo. Show de bola, show de bola. Então, é isso aí. Essa é a moral da história do que a gente está falando aqui, tá certo? Só que nessa atividade que a gente vai fazer agora, fluxo de caixa, Rodrigo, a gente vai sempre desenhar o fluxo. O fluxo eu vou pedir sempre para vocês desenharem as entradas e saídas nesse diagrama, que é o que a gente está falando agora, esse diagraminha aqui. Então, eu vou dar o problema. Vocês vão desenhar o fluxo, interpretando entrada e saída, e depois calcular. E depois resolver a fórmula, aplicar na fórmula. Entendeu? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, aqui nos exemplos da apostila, página... começa na página 6, apostila. Lá na página 6, então, nós temos o primeiro exemplo. Né? Então, lá, o que fala lá? Representação financeira de um investimento em um imóvel para aluguel. Beleza. Vamos imaginar lá que o teu hotel foi lá e investiu num imóvel para ter um retorno, sei lá. Né? Vamos investir aqui para ter um retorno. Então, a empresa, o teu empreendimento foi lá, investiu 100 mil, teve um desembolso de 100 mil, tá? Flecha para baixo, no tempo zero. Ok? E depois disso, ela começou a receber aluguel, R$ 1.000 mensais, beleza, né? Durante um ano, desembolsei 100 mil, vou receber durante um ano R$ 1.000, e lá no final desse primeiro ano eu vou vender esse investimento por 120. Então, olha o que eu fiz aqui. Claro que eu encurtei, né? Aqui eu encurtei, ó. Tem os pontinhos aqui, porque eu tenho todos os meses. O primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, 12º mês. E no 12º mês, além do aluguel do último mês, vai entrar também R$ 120 mil, que eu fui lá e vendi o imóvel. Ok? Então, se vocês depois quiserem fazer no caderno, vocês vão fazer todos os meses bonitinho, pega uma régua, tá? Para poder fixar bem, tá? Então, nesse caso, só sobe, né? Sim, só sobe. Só sobe. Ô, Rodrigo, vamos supor assim, ó. Tu fosse lá, comprasse por 100 mil, mas lá no 8º mês tu teria que dar um reforço de mais 20 mil. Então, lá no 8º mês tu teria uma flechinha para baixo da saída de 20 mil. Então, mas só para eu entender, isso é só... Ele não... Tá, não, deixa quieto. Aqui... A fórmula ela é só o valor e esse por mês e despesa, se tivesse despesa. Claro, se tiver entrada e saída, Okay. tu vai atualizar tudo usando a mesma fórmula. Só que quando é despesa, é sinal negativo. Então, sim. Se lá no mês... tá, tem como calcular tudo. Tudo. Lá no mês 8, eu tirei mais 20 mil. Eu vou ter um negativo de 20 dividido por 1 mais a taxa no 8. Tá, lógico que daí o imóvel tem despesa, tem tudo, aquelas coisas. Tudo. Então, mas para saber se vale a pena e esse imóvel vai ter uma rentabilidade de, como que se diz? Imobiliária. Isso tem também como... Sim. Não calcula. Não, aqui eu calculei como, Rodrigo? A venda por 120. Lá entendi. De um ano, entendeu? Não, para saber se vale a pena ou não, entendeu? Isso. Não tem como você pegar uma fórmula e saber se
Tu sabe o que ele vai te render, mas não calcula isso, né? Aqui, porque é uma taxa futura, né? Aqui o que eu botei aqui? Nós botamos que ele teve uma valorização de 20 mil fora o aluguel. Porque Tá. Entendi. Aqui, ó, a gente desembolsou 100 e vendeu por 120, depois de um ano. Então, o 20 foi o ganho. E os outros 12 mil são o aluguel que entrou mês a mês. Beleza. Tá bom? Entendi. Esse exemplo a gente já está colocando ele dessa forma. Então, esse é o primeiro exemplo. Só que aqui eu não resolvi, Rodrigo. Aqui eu não resolvi. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente só montou o fluxo. Montei o fluxo. A gente pode resolver? Claro que poderia resolver. Né? Só que para a gente resolver aqui, Rodrigo, o que está faltando? Está faltando uma taxa. Que daí a gente taxa de juro? É uma taxa envolvida. Que daí o exemplo era só para calcular mesmo o fluxo, e não resolver o valor. Beleza? Só para o entendimento do fluxo. Tá? Entendeu. Vamos para a próxima aqui, também é um modelo para montar o fluxo. Tá? Então, novamente, né, lá tem uma empresa. Considere que você investiu 50 mil para comprar ações de uma firma lá fictícia. Então, pegou 50 mil reais e comprasse ações da firma Alfa, que estava valendo 5 reais por ação. 5 reais por ação. Então, 50 mil, 5 reais por ação. Tá bom? Então, 50 mil a 5 reais por ação, quantas ações eu compro? É só dividir. Se eu pegar 50 mil e dividir por 5, não vai dar 10 mil. São 10 mil ações. Então, né, a Rosilene foi lá, pegou 50 mil e comprou de ações da firma Alfa a 5 reais cada ação. Então, ela comprou 10 mil ações, 10 mil partes do capital daquela empresa. Certo? Beleza. Os dividendos esperados são de 20 reais por ação. 20 centavos. 20 centavos. Por ação. Então, esse 20 centavos por ação, se a gente fizer uma conta rápida, né? Eu tenho 10 mil ações, 0,02, né? Então, né, o fluxo, 10 mil ações, vai me dar ali um ganho de 2 mil reais, tá aqui embaixo. Beleza? A expectativa é dele vender cada ação por 7,45. Lá no final de 3 anos. Então, observa. Desembolso 50 mil. Recebo de ganho por ação 20 centavos, que vai dar 2 mil por ano. São 10 mil ações. Eu vou ter um ganho de dividendo de 20 centavos por ação. Então, o primeiro ano eu ganho 2 mil reais, porque era 20 centavos por ações, 10 mil ações, 2 mil reais no primeiro ano, 2 mil reais no segundo ano, 2 mil reais no terceiro ano. Mas eu ainda vou vender as ações no final do terceiro ano por 7,45. 10 mil ações a 7,45 vai dar os 74.500 que está aqui, tá vendo? Ganho 2 mil, ganho 2 mil, ganho 2 mil. E ainda vendo por 74.500. Certo? Claro que isso aqui é fictício, tá, pessoal? Mas na Bolsa de Valores se ganha muita grana. Às vezes ganha mais que isso, tá? Porque você compra a ação e a ação ela valoriza, às vezes, muito mais que isso. Tá certo? Então, isso aqui é só um fluxo de caixa mostrando que se você tem grana e sabe investir, às vezes você vai ganhar muito dinheiro, tá bom? Só que, claro que o risco envolvido é alto, tá bom? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, então. Agora vamos começar a nos divertir, então. Vamos pegar na página 7. Vamos pegar o primeiro exercício que tem lá. O primeiro exercício, nós vamos tentar montar os 2 diagramas e depois resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Então, tem uma loja de veículos aqui. Claro que isso é fictício, né, pessoal? É apenas para a gente fixar. Mas nós temos aqui, então, deixa eu pegar aqui uma folhinha. Nós temos uma loja de veículos e você vai lá comprar um carro lá nessa loja aqui. E essa loja ela te apresenta 2 planos.
plano A e o plano B, tá bom? Então, você vai ter um fluxo de caixa para o plano A e vai ter um fluxo de caixa para o plano B. Vai ter um VPL para o plano A e vai ter um VPL para o plano B para comparar qual o melhor plano para você adquirir o carro. Poderia ser uma máquina, né? Poderia ser uma outra situação na tua empresa, tá bom? Então, lá no plano A, bom, no plano A, ele diz que você vai fazer 2 pagamentos, um de R$ 1.500 no final do 6º mês e outro de R$ 2.000 no final do 12º mês. Então, eu vou fazer aqui um... Vamos lá. Então, aqui eu vou ter... E a gente já vai ver aí. 12º. Depois eu vou mostrar aqui o meu rascunho, tá? Então, 1.500 e 2.000. A minha letra é feia pra caramba, né? Mas olha aqui o que eu desenhei. Arranca do 0. No 6º mês eu tenho uma flechinha para baixo, um desembolso de 1.500. E no final, não sei se está bem... E no final, no 12º, usem a régua aí, que eu estou sem régua aqui, faço um... né? Mas aqui é só um... Então, flechinha para baixo. Então, esse é o meu plano A. No tempo 0, não tem desembolso nenhum, tu não vai ter que tirar dinheiro no 0, mas lá no 6º mês e no 12º você tem que desembolsar. No plano B, são 3 pagamentos. Um pouquinho diferente. 3 pagamentos. Então, vamos ver. De 2 em 2 meses. Então, de 2 em 2 meses. Então, né? Então, eu tenho no final do 2º, 3 pagamentos iguais de 2 em 2 meses, com início no final do 2º mês. Então, no final do 2º mês, então no 2º mês, depois no 4º mês e depois no 6º mês. 1.106, 1.106, 1.106. Ficaria algo assim. Certo? 1.106, 1.106, 1.106. E ele dá uma taxa, não vamos esquecer da taxa, 4%, certo? Ao mês. 4% ao mês. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Ao mês, todo mês que paga ou todos os 12 meses corrido? Não, aí você vai colocar na fórmula lá do VPL. Tá. Aqui, ó. Tá aqui tá aqui no outro slide já, porque como eu estou fazendo junto com vocês, eu quero, na verdade, tirar a dúvida, é o primeiro exercício para vocês entenderem. Então, professor... Então, no exercício fala ao mês. Isso, ao mês, 4% ao mês, ó. Quem é que tá perguntando? Mas Maria? é que eu não entendi se era todo mês ou só os meses que pagam. Aqui, Maria, ó, 6º mês, Maria, aqui na fórmula. Então, tu tá considerando todos os meses, porque tá na fórmula já, ó. Tá. Quanto bota... Então, é todos os meses. Tu botou o Todos os meses, 4%. Oi? Todos os meses, 4%. Isso. Olha aqui o que eu fiz aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeiro fluxo de caixa, no 6º e no 12º. Então, qual é o meu presente, o meu VP? É o 1.500, mais a taxa no 6º mês, porque você vai pagar no 6º mês, e depois o 2.000 dividido por 1 mais a taxa no 12º mês, porque você pagou no 12º mês. Tá. Okay? E aqui embaixo são as 3 entradas no 2º mês, no 4º mês e no 6º mês. Né? Então, você verifica aqui que qual é melhor, né? Para você, como cliente, melhor o plano A. Né? Para você... Nossa, olhando por cima, dá a entender que o plano B é melhor, porque tem menos... Tá vendo como é que é? Engana, tá? Engana muito. Então, você vê que o plano A ele é bem pior, é bem melhor, desculpa, que o plano B. Se você não faz o cálculo, muitas vezes você vai se iludir e você vai escolher um plano pior para você. Então, a matemática financeira,
ela facilita e te permite ter essa visão, tá certo? Tem que Claro fazer essa conta, eu escolheria o plano B, sem dúvidas. Eu iria no plano B. tá vendo como é que é? Então, a matemática ela nos mostra isso. A gente não pode fazer muitas vezes. Você tem que analisar. Você não pode ir no ímpeto, né? Você tem que usar a matemática ao teu favor. Então, muitas vezes você acaba pagando muito juro. Você acaba, né, onerando lá, tendo um custo maior para o teu negócio. Uhum. O que eu quero que vocês façam, Rodrigo e pessoal? Façam o cálculo agora aqui e cheguem no valor que eu cheguei. Vamos fazer aí. Pô, pensei que era para comprar à vista, para não fazer a conta. Você tá bem para a vista, não tem nem por que fazer cálculo de juro, né? Não. Cálculo do desconto daí, né? Quanto de desconto é à vista? Se você tem condições, meu amigo, sempre melhor ter desconto e comprar à vista. Aqui nós estamos colocando outra situação. Que nessa pandemia aí, falar em comprar da vista, não é fácil, né? O que tá subindo as coisas agora, tem que comprar tudo. Subindo a gasolina 4,13, 4,15. O ferro subiu um monte. Meu Deus. Botei R$ 150 hoje e ficou um quarto de encher o tanque. Cara, eu gastava 100 por semana. Estou gastando 150. Tá entendendo? Tu vê como o custo das coisas subiu e o salário não subiu, né? A remuneração não subiu. Ó, tem que falar com o expedito lá, professor. Não, tô falando de vocês, não do meu. Tô falando do caso de vocês. O meu não, o meu tá show de bola. Ó a propaganda. O meu tá maravilhoso, rapaz. Isso aí. Cara de professor. Oi. Pessoal, eu vou montar a conta de cima ali. O professor está fazendo o exercício número 1, é isso? Estou fazendo o plano A e o plano B, o cálculo aqui. O cálculo é o 1, esse é o 1. Esse é o... Eu estou sem calculadora aqui, que porcaria. Não, sem calculadora, Rodrigo. Não dá. Não. Aí, meu amigo. Eu vou ter que entrar pelo computador aqui e usar o celular. Então seria 0,4 vezes 12, que é a quantidade de mês? Não. É para te fazer a fórmula que está ali, ó. Que está ali, ó. 1,4 elevado na 12. Depois divide 2.000 por esse valor. 1,4 tem que fazer a parte de baixo primeiro. Eu já vou montar ali. Antes que termine aqui, eu já vou montar aqui. Quer ver? Ó? Já vou montar aqui. Aqui. Elevado na 6. Não, o professor já vai fazer aqui. É rapidinho. Calma aí. Aqui embaixo é 7,5295 36. E o outro, vamos fazer 56,69. Sair daqui. 1,4 elevado. Nossa, elevado e dá um outro número. Tá na tela de vocês aí, eu tô fazendo aqui, ó. Então aqui vai dar isso. Só estou conferindo aqui os valores e vocês vão fazendo aí. Deixa eu só conferir o negócio. Na 6.
Só que aqui, ó, aqui o professor, aqui nós, ó, é 4%, ó. Aí fica difícil desse jeito aqui, né, ó. E ninguém vê que tá errado, né? Aonde? Não é 4, é 004, não é 04. 04 é 40. É verdade. Aí eu vi ali, só fiz o primeiro cálculo, já deu 32, eu digo, pô, como é que vai dar o 2.400? É 1,01, O meu deu 7.000. é 1,04 elevado 520. vai dar É 1.004. 1,26. Tá, vou refazer aqui. É que tem que pegar o 4 e dividir por 100, né? Tá lá em cima, beleza. E aqui vamos pegar o 1,04 e levar na 12. Vai dar 1,60. Por isso que eu vi que o do 12 deu um número muito absurdo. Não, o primeiro cálculo que eu fiz tá ali. 1 mais 0,04 igual. Tá na tela de vocês aí. Quiser dar um print, botar lá na nossa Elevado a 12. para bater no valor ali, né? Tá ali, Rodrigo. Ó, botei ali os divisores. Oi. E agora é só fazer. É que eu saí da tela aqui para fazer a conta.